O país reconhece todo o serviço público. Na minha escola não sai água. Na minha escola sentamos no chão. O país reconhece todo o serviço público. O meu passaporte tinha sido indeferido por essa razão. Então, eu voltei. Foi Voltei indiferido à mesmo. migração. Mas, atenção, não confundam as coisas. Eu fui muito bem atendido por todos. Havia uma vontade enorme de me quererem ajudar a ultrapassar essa situação, mas, no entanto, sem que essa parte de fazer a fotografia com o puxinho, ou então bater o cabelo, pediram, então, se não quer fazer o puxinho, tem que bater o cabelo para o cabelo caber na fotografia. Então, no dia seguinte, fui lá, fiz um encontro breve com o diretor operacional da migração, assim, ali mesmo no guichê. Ele atendeu-me, foi simpático. Stuart, vamos lá tentar fazer a fotografia. Eu, então, quando fui, eu disse assim, vamos ver se conseguimos arranjar uma alternativa para o meu cabelo caber aí caber no quadrado da fotografia. E então decidi afastar a cadeira um bocadinho para trás. Vocês sabem, com o objeto, né? Portanto, quanto mais se afasta, mais pequeno fica. Então, afastou. Disse, há algum problema só afastar a cadeira? Eles disseram, não. Então, mas por que vocês não afastam? Vocês próprios não sugerem que os utentes se posicionem de forma a estarem confortáveis com o cabelo? Querem que eu mostre as orelhas? Não há problemas, eu faço este movimento e mostro, mas não vou fazer outro penteado, porque não é o penteado que me caracteriza, não é assim como eu ando no mundo. Aliás, até sou capaz de ter problemas sérios só aparecer com uma outra cara e uma outra forma de estar que não é essa que vai estar no passaporte, né? Na fotografia do passaporte. E lá conseguimos fazer a fotografia e no passado 2 dias fui lá buscar o meu passaporte pronto e ultrapassamos essa situação. Mas eu imagino que se uma pessoa como eu, que é de certa forma tem alguma influência na sociedade, tenho algum espaço para poder falar sobre estes assuntos, se passo por uma situação dessas e tenho o poder de comunicação e posso falar, e posso reivindicar, e posso recusar-me a fazer certas coisas argumentando, como é que a maioria da população e da sociedade enfrenta esses problemas sem que sejam ostracizados, sem que sejam afastados e postos numa posição desconfortável, em que não possam tratar de documentos, não podem entrar em instituições do Estado. E a gente, portanto, os próprios colonizadores, por exemplo, eu agora estou em Portugal neste momento, e quer dizer, em Portugal, que foi o nosso colonizador, aqui em Portugal já podes entrar em qualquer sítio como tu estás, até de calções tu entras em repartições para tratar de documentos, calções de chinelo e uma t-shirt. Quer dizer, os próprios colonizadores já estão à vontade a fazer isso e nós que fomos colonizados e lutamos tanto para nos libertarmos dessas amarras coloniais, ainda continuamos no mesmo, portanto, no mesmo lugar e não conseguimos... Interessante, Stuart, que eu não sei se estás a ouvir aí desse lado, mas que boa. Muito bem. Acontece muitas vezes esta coisa vamos lá, os colonizadores, colocando assim hoje, umas sociedades supostamente avançadas, eventualmente tecnologicamente avançadas e são colocadas como desenvolvidas. Elas têm hábitos que a gente vai adotando, mas existe um tempo de defasagem, né, que esses hábitos levam a chegar aqui, e quando eles chegam aqui, a origem desses hábitos já se transformou, já é uma outra história. Aliás, temos a questão da gramática. Nós atualmente, estou aqui com um especialista, vou-me arriscar a falar, mas nós temos... nós vivemos sem gramática, somos órfãos de gramática atualmente, porque nós seguíamos uma gramática, existia uma gramática que nós seguíamos e nós continuamos a seguir uma gramática que já não existe. Exatamente. Né? Escrever atividade
lá na origem dessa gramática já não se faz. E nós aqui somos obrigados a fazer, e olha, isto é um assunto de identidade e de preconceito institucional, porque não aceitam uma documentação que tenha atividade sem o C ou ação com o C. Então, há sempre este processo de estar atrás do momento que está a acontecer lá na origem. E pronto, na verdade isso é natural, é assim que as sociedades vão andando. E cabe a nós, como uma sociedade que copia, ou que, pronto, em algum momento foi imposto, várias coisas foram impostas e foram enraizadas, e é difícil retirá-las, né, desenraizar. Há ali um processo de descolamento que, pronto, leva o seu tempo e há toda uma necessidade também de uma consciência coletiva que permita, então, a gente fazer um forcing deste lado para que se atualize, não apenas no sentido, quer dizer, de preferência não no sentido de copiar a atualidade de lá, mas de criar com a sua própria cabeça, né? E eu queria só dar um toque aqui, porque a questão da fotografia é interessante. Sabem quem é que desenvolveu a fotografia? O que é que desenvolveu a fotografia efetivamente, né, em termos de massificar e puxar pela tecnologia? Curiosamente, foi a polícia. A instituição polícia fez a fotografia se desenvolver. Porque no momento em que a fotografia passou a ser um recurso útil, quer dizer, fazível, né, e massificável, a polícia rapidamente pegou para o cadastro das pessoas, para a identificação. Então isso também pode explicar um bocado as rigidezes que existem com o ato fotográfico para a identidade. Inclusive, se tu vai, olha, aqui já me aconteceu, fui ali, quer dizer, não me aconteceu, fui à Alemanha, tinha que ir à Alemanha um dia desses, né, e fui fazer o visto, e na embaixada da Alemanha, como há de haver noutras embaixadas, tem um manual completo de como é que a fotografia deve estar, que eventualmente não fala dos cabelos e tal, mas fala dos centímetros acima, os centímetros para o lado, e, né, o eixo, e enfim, interessante. Agora não me lembro, mas não tenho essa referência de que aceitava o batom ou o bigode ou o cabelo para a esquerda ou para a direita. Então existe um código, e cada sociedade vai tendo o seu código de como é a fotografia de identificação deve ser feita, por questões técnicas que vêm da polícia, né? Vem de uma lógica criminal, etc. Agora, há aí uma questão que eu gostaria de, não sei se é corrigir, se é, enfim, mas dar uma opinião diferente. Quer dizer, essa questão do atividade, né? Atividade. Okay. Bom, é verdade que existe um tal de novo acordo ortográfico que eu sou contra. Eu sou contra, e não sou eu sozinho, sei que o Mia Couto é contra, sei que o João Paulo Borges Coelho é contra. Aliás, a grande maioria da intelectualidade mexi portuguesa... aqui no vespeiro, vou ter que aguentar as picadas. A grande intelectualidade portuguesa também é contra, até fizeram um abaixo-assinado, etc. Ora, é verdade que esse acordo foi aprovado, mas Moçambique e Angola não aderiram a esse acordo. E uma vez que Moçambique e Angola não aderiram a esse acordo, depois até posso especular porquê, eu não sou obrigado a escrever de acordo com aquilo que foi instituído por aquele acordo, que não foi aderido por Moçambique, e que eu sou contra. Quer dizer, há muita palavra que perde sentido com as regras estabelecidas pelo acordo ortográfico. Não é o caso de atividade, quer dizer, tirar C, pronto, não faz muita diferença. Mas há palavras, eu não me lembro agora quais, que faz uma diferença diabólica se você muda. Não é? Isso por um lado. Por outro, foi instituído em Moçambique, num certo momento, não sei quando, não me lembro quando, a língua oficial e de acordo com a norma anterior ao acordo ortográfico. E essa é a norma que deveria funcionar nas escolas e em todo o lado. Porque nós ainda não aderimos à nova norma. Ainda mais, nós temos palavras do português de Moçambique
que não fazem parte do novo dicionário, não estão no acordo ortográfico, e nós pretendemos e queremos usar essas palavras. Angola também. Aliás, Angola creio que fez proposta de cerca de 3.000 palavras de origem angolana que deviam entrar no acordo. E que sem essas palavras eles não aderiam. Então nós não queremos ser impostos uma forma de escrever e de pensar. Nós queremos comparticipar. E mais, eu acho que em Moçambique, essa história do acordo nem tem importância absolutamente nenhuma neste momento. Nós deveríamos olhar, deveríamos focar nesta questão do ensino bilíngue. Como é que as nossas línguas comparticipam na questão da educação? Tal como o Swahili, que eu referi aqui, comparticipa. Ou as línguas dos nossos vizinhos mais próximos. O Zulu, o Ndebele, o Shona, participam na educação das suas crianças. Como é que as nossas línguas participam? Hoje em dia, fala-se de uma forma, dentro da sala de aulas, incluindo os professores, sobretudo ao nível primário e secundário, fala-se de uma forma, que é a mesma forma que se fala na rua, que é a mesma forma que se fala em casa. Mas no ato de escrever, já é a norma portuguesa que está a ser corrigida. Como é que esta criança vai ter um bom resultado? Se já existe uma forma de falar o português, que é um português bem moçambicano, devia ser essa grande questão a ser resolvida por nós antes de pensar em entrar em acordos com outros países. Temos o exemplo do português brasileiro. Quantas palavras, quantas formas de construir frases é que não estão totalmente fora daquilo que é chamada norma portuguesa? Alguém impediu? Nem tem como. Você vai para Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a dizer, tu foi, tu já comeu, e não é tu já comeste, tu já comeu, e virou a norma ali, quer dizer, é coisa deles. E a nossa coisa, estão-te a chamar com mamã. De acordo com a norma, está errado. Era antes. A mãe está-te a chamar, não está a chamar com mamã. E outras formas que já são muito nossas. Eu acho que nós devíamos nos concentrar a pensar e sistematizar estas formas que são nossas, do que estar a aderir a um tal de acordo que eu nem sei como é que for. Nós participamos na elaboração desse acordo? Pois, não. Somos uns bonequinhos? Não. Recebemos um pacote, né? Uma vez mais aí a questão da identidade. Sim. Né? Não, totalmente. E nós discutíamos o título do programa e passava por preconceito institucional, né? Que acho que passa por aí mesmo na escrita. Eu acho que está aqui um paralelo entre a questão aparente, da aparência e da linguagem, porque tu podes ter um documento aqui, como eu já tive, como agente do Estado, né, documento a voltar para trás porque tem o atividade, ou porque não tem o atividade, tem o atividade. Quer dizer, a questão comunicacional, ela não é prioritária, é prioritário seguir a norma. Se fosse um documento a ser publicado e tal, tudo bem. Mas desculpa, sim. mas quando o teu nome ou o nome que você vai dar à tua filha ou teu filho é mal escrito, lá mesmo no registro, já não há problema. É um absurdo. Você quer dar o nome da sua avó, da sua bisavó, que é um nome tipicamente banto, é recusado. É recusado. Sim. É um absurdo total. Total. É um absurdo. Quer dizer, então, há muita coisa. Bom, também somos um país ainda novinho, né? Bebê. 48 anos, somos um bebê de 1 ano e meio, 2. Estamos a tirar as Temos um Xuxa. caminho longo para percorrer, mas nós, e quando digo nós, todos nós, incluindo esta malta aqui da cultura, sobretudo a malta da cultura, os músicos, pintores, escritores, temos que fazer a nossa parte. Ir construindo dessa forma a nossa identidade. Os outros vão bebê-la. Os outros vão bebê-la. Levantando a bandeira, né? Sim, sim. Eles estão a cantar nas nossas línguas. Vão buscar as nossas músicas, vão buscar os nossos ritmos, vão buscar os nossos instrumentos, as nossas danças, etc. Quem é que vai dizer, mas isto aqui não pode, como fazem com o nosso cabelo? Ninguém vai dizer isso. E se eles continuarem a fazer isso com o nosso cabelo, do jeito que a gente quiser, ele vai se instituir. Ele vai se instituir. Eu tive algum problema cá. A mesma coisa do... Como é que se chama? O pinifolo. Eu morei no Brasil 8 anos. Nunca ninguém se meteu comigo. Nunca ninguém me chateou por causa de cabelo. E entrava para tudo quanto era lado. Para o banco, para a prefeitura. Tudo. Nunca ninguém questionou isso. Porque isso devia ser deveriam ser elementos
de valorização e não de ridicularização ou de estranhamento. Absolutamente. A gente estranha, a gente encosta. Mas pronto, foi o processo de dominação que nós sofremos e que ainda não nos curamos totalmente dele. E há uma série de preconceitos que ainda praticamos. Estes que estamos a falar são alguns, que há muitos mais. Sim, sim. Espero ter respondido à pergunta de Stuart, embora me tenha espalhado no final, né? Acho que eles fugiram um bocadinho, estão a voltar, que o programa aqui vai... enfim, sim, escapou-me aqui neste espalhanço aqui com muita informação, escapou-me aqui uma coisa, mas eu vou recuperar a partir deste elemento. Pois, eu queria passar ali para o amigo, que é, na Suazilândia, tenho 2 exemplos opostos. E aí é interessante pensar também, porque por um lado, Eswatini tem bastante de uma valorização cultural Altíssimo. sofisticado. Até nudez, que é natural. Exatamente. Aquilo são sofisticados, eu acho. E pronto, e também tem uma linhagem anglófona ou culturalmente inglesa que também tem outras nuances, né? Mas aí, ao mesmo tempo que eu tenho uma situação que vejo, e foi engraçado que eu fui para lá recentemente com crianças, né? Com algumas crianças, e uma delas olha e diz: poxa, porquê que todas as meninas têm o cabelo curto? E ele estranhava, né? Eram meninas porque ele via muitas crianças de escola, era um horário de saída de escola. Porque que as meninas, mas ele fazia referência também às senhoras, porque que as senhoras todas têm cabelo curto? Porque realmente lá dificilmente vejo uma mulher com um cabelo postiço, né? E chamou-me a atenção, quer dizer, eu já tinha reparado, mas o miúdo reparar nisto e fazer este contraste para mim me trouxe, quer dizer, em que olhar é que este miúdo está, qual é o imaginário deste miúdo, e o gajo até lhe despertar, né? Desta forma, muito interessante. Mas por outro lado, e aí alguém sugeriu, não, é a regra da escola, pronto, eventualmente é a regra da escola, mas o facto de institucionalmente existir esta regra de valorização é interessante. Nós aqui temos a regra da saia, da medida da saia, que tem, dizem que não tem, enfim. Do cabelo não temos uma regra, como trazia aqui o Pinifolo. Não temos regra, mas tem havido agressões com pessoas que levam dreads, sejam homens ou mulheres, mandam cortar ou ficam em casa. Sim. Que é um absurdo. Tem a prática. Exato. Não está normatizado, que era aquilo que ele questionava, né? Mas tem a prática. Que é um atropelo à lei que está na escola. Em nenhum lugar no regulamento da escola está escrito que uma pessoa com dreads não pode entrar na escola. Falo em termos práticos, mas se um romano tem uma ideia, olha, isto podia ser feito para desmanchar um pouco esta coisa. Porque há pouco eu pensava, talvez não tenhamos tido ainda uma liderança que consegue ter a tranquilidade suficiente, eu acho, que lhe gera em termos de governação e tal, porque tem muitos assuntos aí prioritários, quer dizer, praticamente, em termos práticos prioritários. Que é uma das coisas que nós temos que incentivar e cabe a nós, como atores nesta área cultural, e vocês também como académicos, juntarmos as nossas forças para chegarmos a esse porto, né? Boa, voltaram aqui. Eu perguntava ao Ngomane, até nessa senda, né? Não só da academia, como gestor, né? De assuntos de relevância, que peça do puzzle é que a gente podia tocar, se tivéssemos que agir amanhã para transformar esta lógica de como é que nós vemos a identidade? Né? Tem que se fazer abordagens, não apenas académicas, mas também políticas. Quer dizer, se saísse, por exemplo, uma lei, fosse institucionalizada, é proibido proibir isto. Seria muito bom. É proibido proibir
que crianças entrem com cabelo A ou B ou C. Cada criança pode entrar com o seu cabelo dentro da sala de aulas. Isso não pode ser proibido. Isso é legal. A partir da altura que isso sai a público como uma norma, nós vamos sentir mais à vontade e aquelas pessoas que já estão habituadas a barrar alguém porque tem cabelo A ou B, não barraria mais. E depois, essa coisa de não pode entrar numa instituição com chinelos, não pode entrar numa instituição de calções. Por que, gente? Porque nós vamos para muitos países. Entra-se tranquilamente numa instituição de chinelos. Para não falar, por exemplo, de um ponto extremamente alto, que é o Rio de Janeiro. Que no verão, até nos bancos, se entra de biquíni e de fato de banho. Qual é o problema? Você deve construir e valorizar a personalidade, a humanidade, o humanismo. E não as aparências. As aparências, deixa as aparências, que as aparências estão a distrair. A proibir alguma coisa, eu pensaria que se você tem um cabelo que não é seu, talvez. Eu só não queria ser extremista. Pois, não é que se você quer proibir, quer dizer, você. E aí eu tenho dois ícones para mim institucionais, que é o polícia de sapato, o polícia de segurança pública anda de gravata e de sapato, assim como o estudante secundarista anda de gravata. Não entendo, né? Quer dizer, entendo o que está por trás, mas não entendo como é que a gente está neste nível de escola pública. E já vi militares, senhoras, pronto, eventualmente de escritório, com aquele até de camuflado, com sapato alto e cabelo e unhas feitas. Quer dizer, em termos de simbólico, na prática, mas esta é militar, ok, está no escritório, não vai para o campo de batalha, até aí tudo bem. Mas o que é que está-se a transmitir a partir daqui? Militar é militar, polícia é polícia. Então, e há normas, né? Há normas. A gente vai para o mundo. Eu dou aulas de literatura comparada, eu tenho especialização em literatura comparada. E em literatura comparada aprendemos uma coisa. É preciso olhar para fora para poder ver bem dentro. Se nós olharmos para fora, vemos como é que estão as coisas, nós olhamos para dentro, vamos dizer, epá, mas daquele lado parece que é assim, deixa lá corrigir aqui. É como quando vamos visitar, sei lá, a gente vai à casa do Stuart, por exemplo. A gente vai sentar na sala do Stuart, a gente vai ver como é que ele disponibilizou, como é que ele colocou os móveis, os quadros, etc. Você volta para a sua sala e diz, não, eu tenho que melhorar a minha sala, ficar como nem a do Stuart. Tira esse quadro daqui, quer dizer, este olhar para fora para poder ver dentro é importante. Nós temos parceiros muito bons. Estou a falar de países. O Brasil tem 500 anos, né? Tem uma experiência muito grande. Nós podemos olhar para o Brasil e ver o que nós podemos tirar de lá para colocar aqui e melhorar. Mesmo a África do Sul, em algumas áreas, sobretudo de desenvolvimento tecnológico, etc., está bem mais avançado que nós. Custa alguma coisa ir ver. Olha lá, vocês aqui em Cape Town, por exemplo, ou vocês aqui não sei onde. Como é que vocês, sendo tantos milhões, conseguem ter a cidade limpa? E nós somos muito menos, somos quase 1,5 milhão e a cidade está sempre suja. Como é que vocês conseguem impor a ordem de não se colocarem carros em cima do passeio aqui, enquanto vocês são X milhões? Aqui, quer dizer, não sei quantos carros é que temos na cidade de Maputo, mas encontra os passeios todos cheios, atolados. São Paulo tem 30 milhões de habitantes. Você não vai encontrar lixo, você não vai encontrar carro em cima do passeio. A curiosidade não neste século em que nós vivemos, mas quando eu comecei a viajar pela Europa nos anos 80, eu estive em cidades na Noruega, Dinamarca e Suécia, onde havia pessoas que nos pediam para tocar no cabelo e para sentir a textura do cabelo e ver se o cabelo era mesmo cabelo e tentavam e puxavam, muitas pessoas puxavam para ver se não era uma coisa posta, plantada. Não, passei pelo mesmo. Perguntei, também perguntei em jeito de brincadeira, mas lembrei-me que em Nampula acontece, ou foi um momento em que aconteceu, que roubava-se, como é que chama? Prótese, chama cabelo postiço, roubava, o pessoal passava de mota e tirava o cabelo às mulheres. Isto foi há 2, 3 anos, 5 anos, alguma coisa. Há uma grande indústria, por exemplo, há uma grande indústria desse cabelo e até criaram rituais na Índia. Sim. Eu estive a ver um documentário em que o Chris
Chris Rock fala sobre isso, é um ator e comediante americano, e fez um programa especial a falar sobre esse assunto. E viajou até a Índia para testemunhar as fábricas e os rituais que foram criados para que para as pessoas, para alimentar esse mercado, não é? Não, gente que Então, é só para vive ver já dessa renda, é. sério. Mas no nosso caso é diferente. Acho que é um problema, e volto a dizer, a explicação inicial do professor Nathaniel, em que diz que isso é um problema de identidade, um problema cultural, essa é a fonte do problema que nós atravessamos neste momento. E não obstante ser uma situação difícil de reverter, não é impossível, não se torna impossível. E eu penso que a nossa a nossa responsabilidade é procurar soluções que sejam práticas, viáveis e que não se atravessem no caminho das nossas tradições, pelo menos aquelas que são boas, para nós conseguirmos viver em comunidade e em comunhão. Que é essa tolerância que existe de aceitar o outro como ele é, natural, né? E não estarmos com críticas que nos atrasam cada vez mais no nosso desenvolvimento socioeconômico e cultural, que é aquilo que nós estamos à procura, é de ser um país que acompanha o desenvolvimento no mundo inteiro, mas com a sua própria tradição, com a sua própria cultura. Né? Que é uma coisa que eu defendo muito e não negocio. Eu não negocio isso. Isso é uma coisa que eu não negocio. Yeah. Yeah. Olha, aliás, a propósito, e não por acaso, nós estamos à beira, pensando aqui, acho que um termo que usaste que me fez pensar na ideia de preservação, né, cultural, conservação, há muito esta ideia, e estamos à beira aí do Festival Nacional da Cultura, que está bem próximo para acontecer, e curiosamente, uma das tónicas deles é esta, vamos preservar a cultura. E este termo, eu já passei um pouco por algumas discussões em torno disto, que pela falta de identidade que começa a haver, pela quebra de valores ou de hábitos culturais, portanto, há um movimento que começa a querer, não, vamos preservar aquilo que é nosso e tal. E depois, então, há um pessoal que já discute a coisa em que nós não temos que preservar nada, nós não temos que conservar. Às vezes já havia muito o assunto do resgate cultural, até por causa da colonização ao resgate. E começa a sair para o passado, a viver um tempo que já não é o nosso, né? Ao invés de nós pensarmos no hoje e na nossa identidade do hoje, que ela sim precisa de história, precisa do passado para entender o que foi e de onde é que vem e tal, mas que é muito importante o cultivar, que, portanto, né, o nutrir o que é hoje. Eu sou assim, eu falo assim, eu comunico-me assim, eu como assim, eu visto-me assim, porque vem de um lugar XYZ, mas eu não tenho que ficar preso ao como foi, e é importantíssimo a atualidade e a inovação, e como isso são elementos da tua cultura e da tua identidade, quer dizer, não deixar de ter o atual, né, na tua formação identitária, porque muitas vezes é isso, em contraposição à à falta de identidade, é interessante que o Festival Nacional da Cultura tem um pouco esta proposta, né, de valorizar a cultura e a identidade, mas depois, se não tem cuidado, ele vai ficar lá para trás e vai se prender a coisas que, portanto, a determinado segmento, e vai ignorar outros. Mas, por acaso, embora a apresentação que eu vi usasse essa terminologia, também já abria espaço para a inovação, porque vai ter os palcos já não é só a dança tradicional, a música tradicional, também abre o espaço para os palcos da música moderna, etc. Há bocado vinha-me aqui a sensação que eu tenho esta pessoa aqui que sempre teve este posicionamento fantástico. Lembro uma vez numa palestra, num painel, a assumir a tua postura contra a corrente. Se não estou em erro, foi numa aula magna, alguma coisa assim, e que demonstra
esta importância do posicionamento, né? E assumir esta posição contra a corrente de uma forma uma forma mais do que eloquente, uma forma gentil, né? Porque não é naquele posicionamento de resistência Nós as fazemos, apenas. não é? Então, Sim, eu quero concordar aqui, e discordar com o Miguel, né? E também abraçar algo que o senhor acabou de dizer. Eu acho que a construção de identidade é uma simbiose, uma mistura entre resgatar quando não há memória do que éramos antes. Perfeitamente, Especialmente para casos de países africanos. perfeitamente. Assina embaixo, Pini, logo. Pini. Assina embaixo, isso mesmo. Tá vendo? Sim. Sim. Então, resgatar para quem nem sabe quem ele era. Porque é diferente de China, que sofreu, tudo bem, domínio de Japão, depois a Inglaterra dominou parte, mas eles sempre sabiam como viviam, como se vestiam. Agora modernizaram. Vai ver que no casamento de chineses vão pegar sua roupa, aquela roupa tradicional, mas que já foi feita de outro material, de algodão, mas com aquelas cores sempre bonitas, vermelhas e companhia, não é? Eles continuam a comer arroz, já não fazem naquela panela que faziam antes. Tem uma máquina de arroz agora na China. Mas esta cultura de comer arroz, este hábito ficou, não é? Agora, tem casos, nem todos têm esse luxo de saber de onde estão a vir. Há os que não sabem. E nós, infelizmente, estamos nesse grupo. Precisamos primeiro saber onde que estávamos, porque esse processo foi interrompido, depois saber como misturar com o atual para recriar aquilo que já está a falar o Sukuma, de que tem coisas que nós achamos realmente que começaram aqui e não começaram. Olhem, eu preciso puxar a palavra aqui. Já estava aqui a fechar com o Goman. Também temos a necessidade já deste lado de finalizar e resgatar sem dúvida, mas e depois dar continuidade, porque havia um movimento de resgate, depois ficava com o resgate e queria conservar. Então, sem dúvida é preciso esse resgate e depois dar aquele caminho para a frente. Mas eu dizia aqui que é muito bom ter um Goman e a importância desta firmeza no posicionamento, né? Com gentileza, com os cuidados necessários, mas que também, embora não conheça o trabalho e a vida, enfim, do Pinifolo, mas a atitude que teve, a postura que teve com o que lhe aconteceu e passar essa mensagem para frente também me inspirou nesse sentido, que a gente tem que stand up for your rights, né? A gente tem que estar lá e afirmar o que é que a gente quer, quem é que nós somos e fazer repercutir isso, né? Então este encontro que tivemos aqui, acho que para mim foi muito inspirador nesse sentido de calcificar algumas atitudes que a gente acha, que eu acho que a gente precisa ter para caminharmos para um bem-estar identitário, cultural, etc. Eu entrego-vos a palavra para tentarmos finalizar e dar aí um tchau. Por mim está feito. Opa, posso ser eu primeiro? Bom, eu que tenho barba branca e sou mais velho, né? Stuart, Pino. Foste destronado, Stuart. Estavas aqui há semanas a fazer campanha de... mais velho que eu. Estás aí há semanas a fazer campanha de que és Madala, pá, foste destronado. Não, esse ainda é bem jovem. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Aliás, eu fiquei feliz com o convite, com o tema que me foi dado, né, pela produção. Eu disse, caramba, a gente devia discutir mais estas coisas. Sei lá, até os chamados órgãos de informação geral, né, os mais conhecidos, mais vistos, mais ouvidos, sei lá, rádio, tudo que é rádio, televisão. Acho que deviam abordar muito essas questões, porque éramos capazes de, só com várias abordagens, começarmos a destruir uma série de preconceitos, sobretudo entre os jovens. Porque os jovens é que são o futuro, né? Os jovens é que são o futuro. Podemos começar a destruir uma série de preconceitos entre os jovens. Ouvir um Stuart a falar, ouvir um Pinifolo a falar, ouvir um Goman, ouvir outras pessoas a falar. O jovem vai dizer, poxa, mas então por que me obrigam a pôr este cabelo aqui, este cabelo nem é meu?
Afinal, eu tenho cabelo próprio, meu cabelo é bonito. Quer dizer, aquela coisa de você olhar para você e dizer, isto para mim é ótimo. Né? Sei lá, há um barulho que de vez em quando se faz em relação a estes cabelos postiços. E parecendo que não, eu tenho estado a ver cada vez mais garotas a voltarem para as suas tranças do seu cabelo natural, que eu acho uma coisa fantástica, belíssima. E nas minhas turmas eu sempre falo, olha, vocês, não são os outros. Já ouviram falar de Angela Davis? Vão lá ler a biografia de Angela Davis. Já ouviram Malcolm X? Vão lá ler a biografia do Malcolm X. Ouviram falar do Miles Davis? Vão ler a biografia do Miles Davis. Porque aquela gente lá, não é por serem americanos neste caso, mas por serem pretos na América, tiveram que fazer uma luta muito pesada para afirmar-se contra aqueles que antes lhes escravizaram e que achavam que ainda continuavam a ter direitos sobre eles e queriam moldá-los. E de diversas formas eles foram se autoafirmando. E uma das formas que a Angela Davis e o Jimi Hendrix usaram para se afirmar foi aquela cabeleira que nem do Stewart. Uma afirmação cultural. Agora nós aqui não mandamos fazer o puxinho para tirar fotografia com o meu cabelo. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, então nós precisamos discutir um pouco mais estas coisas e ir passando esta nossa forma de ver o mundo, de pensar, de ver as coisas aos mais novos, para eles irem construindo nas suas consciências a ideia de que eles são moçambicanos, não são outra coisa. Quer dizer, a ideia do resgate, para mim, tanto quanto para ele, é importantíssimo, porque você não vai começar o caminho do meio. O caminho sempre começa de algum lugar. E da mesma forma que eu digo, olhar para fora para ver dentro, você tem que olhar para trás para poder ver à frente. Se você não sabe de onde é que vem, você não irá a lugar nenhum. E eu nem iria tanto lá para trás. Eu estou a pesquisar isso, estou a trabalhar sobre isso. Quais foram as línguas que escreveram pela primeira vez a literatura nas nossas línguas em Moçambique? A gente diz literatura moçambicana hoje, as pessoas só pensam em textos escritos em português. Não existe isso. Eu já escrevi, já dei aulas sobre isso na Universidade de São Paulo, etc. É preciso ampliar. Há textos que foram produzidos nos anos 30, 40, em Chitsa pelo menos, na missão de Cambino. Anos 30, 40. Textos que foram escritos. Romance, conto, sei lá. Então, e não só. Existe um livro deste tamanho, pelo menos um deste tamanho, em Chicena, que é a língua de Sofala, também com contos. Temos que trazer isso de volta, temos que trazer isso tudo. Temos ensino bilingue, por que não vamos passar a publicar esses textos escritos nas nossas línguas numa perspectiva bilingue? Quem não entende vai ler em português. Então temos que debater estas coisas para que os outros nos ouçam e nos possam seguir. E o resgate também tem que trazer de volta como é que este país conquistou a independência. Não se está-se a trabalhar. Muita gente, muitos jovens, não sabem como é que se conquistou a independência deste país. E estamos a jogar fora uma história muito forte. É por isso que a nossa personalidade fica muito superficial. Muito superficial. Ninguém sabe a história de Eduardo Mondlane. Ninguém sabe a história de Eduardo Mondlane. Ninguém sabe a história da independência. Ninguém sabe a história de como é que começa a ser plantado Moçambique a partir de 75 para cá. Não há referências. E as pessoas pensam que caíram do céu ou que vieram dos Estados Unidos ou da França. Oh, que é isso? Manda aí, Stuart. Faz o teu caminho final. Finipolo já falou? Já. Faz o teu fecho aí. Ok, é assim, eu também como anfitrião não tenho muita coisa para dizer. Eu acho que o professor Nathaniel Ngumana já disse tudo e secundado pelo Pinifolo também eu acho que foram opiniões muito concisas e claras em relação a este debate que nós acabamos de fazer, e concordo com o professor Nathaniel. Nós temos que tornar este debate mais inclusivo, mais a miúde, portanto, temos que fazê-lo sempre até que esses problemas sejam realmente eliminados, porque muitas vezes o erro que nós cometemos é não perpetuar esta discussão, este debate, com o intuito de eliminá-lo completamente. Eu acho que temos que arranjar fóruns em que estas discussões continuem a acontecer. É só isso. Muito obrigado ao professor Nathaniel e ao Pinicolo também pela participação. Muito honrado pela presença dos dois e principalmente pela presença do professor Nathaniel, que professa esta área, é dele, é uma área dele, e aliás, ele, como alguém que usa dreadlocks também, portanto, seria para mim, eu pensei logo, seria a pessoa certa para participar neste debate.
Muito obrigado a todos, Sherba, a equipa de produção, e que tudo corra bem para a transmissão deste debate. Boa. Pensei também logo no professor Nathaniel e achei que ele ia nos mandar passear, porque é um homem muito ocupado, pá, mas eu sei que ele é ocupado com estas coisas também, então foi uma maravilha tê-lo aqui. E Pinifolo, no teu lugar. Olha, eu quero agradecer a vocês, especialmente ao David, que contactou-me, não é? E eu, obviamente, aceitei porque achei que esse é um tema importantíssimo, atual, que já devia estar a acontecer há 30 anos atrás ou 40, não é? Mas se começar agora seria bom e quero parabenizá-los por, primeiro, me darem a oportunidade de partilhar a minha história com os demais, mas também por colocar esse tema forte e importante para a nossa sociedade, não é? Assim, na mídia, nos sites sociais, para as pessoas conversarem, para as pessoas continuarem a conversar, porque eu acho que isso ainda vai ecoar, não acredito que isto termine aqui. Com este podcast e outras conversas, essa conversa vai se espalhar, eu acho que as pessoas vão ficar mais conscientes de que é preciso reparar-nos e encontrar nossa identidade ou questionar sobre o que somos. Todo serviço público. Na minha escola não sai água. Na minha escola sentamos no chão. Todo serviço público.